Olá! Nossa aula hoje será sobre frações. Eu sou a professora Sandra e nós teremos agora uma aula de matemática. Vamos lá? Os números fracionários, também chamados de frações, surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidade, isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Então, quando que a gente usa números fracionários, que também são chamados de frações? Quando eu quero representar algum número que não é inteiro, ou seja, que não é exato. Para isso, eu trouxe aqui alguns exemplos. Aqui, quantas partes essa figura foi dividida? 6. Então, 6 vai ficar aqui embaixo. Quantas partes eu usei para... Quantas partes estão coloridas? 4. Então, coloquei o 4 aqui em cima e o 6, que é a quantidade total, aqui embaixo. Olha, esse aqui tem 5 partes coloridas e a figura total tem 12 partes. Esse aqui tem 18 partes coloridas e um total de 24 partes. Aqui eu tenho 22 partes coloridas e o 48, que é o total de partes embaixo. Então, o que fica em cima, na parte de cima da fração? A quantidade de partes consideradas, ou seja, que eu estou usando. E na parte de baixo, a quantidade total que o inteiro foi dividido. Esse todo, esse inteiro, ele pode ser formado por um só elemento ou por vários elementos. Quando que ele é formado por um só elemento? Eu tenho aqui uma pizza dividida em 6 partes, então o todo é a pizza. Se eu pegar um pedaço, que fração eu tenho? Um pedaço de uma pizza que tinha 6. Eu vou ler 1/6 nessa fração. Se eu quiser usar 2 pedaços, eu vou comer esse pedaço, depois eu vou comer esse pedaço. Que fração eu comi? 2. E a pizza tinha 6, então 2/6. E assim por diante. Se fosse 3, 3/6, né? 4/6. Mas a figura, a fração também pode ser formada por vários elementos. Por exemplo, aqui eu tenho 8 carrinhos, então o meu todo aqui são 8 carrinhos. Mas se eu quiser uma fração dos carrinhos azuis, quantos carrinhos azuis eu tenho? 3. Qual é o total de carrinhos que eu tenho? 8. Então, 3/8. Se eu quiser fazer uma fração dos carrinhos amarelos, quantos carrinhos amarelos eu tenho? 2. Qual é o total? 8. Então, 2/8. Quais são os termos de uma fração? Uma fração ela tem dois números, um que fica aqui em cima, que é chamado de numerador, e outro que fica aqui embaixo, que é chamado de denominador. Esse número que fica em cima, chamado de numerador, ele serve para indicar quantas partes tomamos do todo. E o número que fica embaixo, que é o denominador, ele indica quantas partes a unidade foi dividida. Então, vamos pensar naquele exemplo da pizza. Tinha 6 pedaços na pizza, e eu retirei um pedaço. Então, 1/6. Eu peguei um pedaço, a pizza tinha 6. Lá nos carrinhos, tinham 3 carrinhos azuis, então aqui em cima, e tinha 8 carrinhos no total. Vamos pensar nessa fração aqui se fosse um bolo. Eu posso repartir o bolo em 8 partes. Aí, eu vou pegar um pedaço e vou tomar um café. 1/8 do bolo foi a parte do bolo que eu comi. Se eu resolver comer 2 pedaços, 2/8. Então, aqui embaixo é sempre o total de partes. Uma observação muito importante, o denominador nunca pode ser zero. Então, aqui embaixo nunca poderá ser zero numa fração. E como a gente faz a leitura de frações? Para a gente fazer a leitura da fração, a gente tem que observar o numerador e o denominador e seguir algumas regras aqui, digamos assim, algumas regras especiais. Por exemplo, quando a fração tem denominadores, denominador é o número que fica embaixo, menores que 10, cada fração vai ser lida de uma maneira diferente. Por exemplo, aqui eu tenho 2 pedaços e eu colori um pedaço, então 1/2. Quando o denominador for 2, eu vou falar meio. Quando ele for 3, eu vou falar terços. E se for 4, quartos. E se for 5, quintos. E assim por diante, até no 9. Se for 9, nonos. Mas quando o denominador é 10, 100 ou 1000, eu vou usar as palavras décimos para 10, centésimos para 100 e milésimos para 1000. Aqui, por exemplo, eu tenho 10 partes.
Estão coloridas 6, então 6 décimos estão coloridos. Se a figura tivesse 100 partes, aqui seria um 100. Aí eu ia falar o quê? 6 centésimos. Se tivesse 1000, 6 milésimos. Mas quando as frações têm denominadores maiores que 10, mas esses números são diferentes de 100, 1000 ou 10.000, a gente usa a palavra avos. Por exemplo, aqui eu tenho 14 partes. Como que eu vou falar? 12, porque o número de cima a gente fala normal. E embaixo que tem as denominações específicas. Como é maior que 10, eu vou falar 14 avos. Se fosse 15, 15 avos, 16 avos, 20 avos, até o 99. Quando chega no 100, entra nesse caso aqui, ó, centésimo. Nesse aqui, ó, centésimos. Aí começa de novo, 101 avos, 102 avos, até o 999, porque quando chega no 1000, a gente fala milésimos. E aí inicia de novo usando a palavra avos. Um grande abraço para vocês, espero que tenham entendido e até a próxima.